E é o seguinte, assim, ó. Nós já vimos 4 capítulos, tá certo? Introdução, características do suíno doméstico, sistemas de criação e raças e cruzamentos que nós fechamos a semana passada. Agora nós vamos entrar no capítulo 5, que é reprodução, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho desses animais, tá? Mas antes eu queria passar um filmezinho que é muito bom e ele fala um pouco sobre essa parte reprodutiva também, tá? Então eu vou passar o filmezinho e a gente vai, tá? Qualquer coisa vocês podem interromper, perguntar alguma coisa que eu paro o filme, a gente... É um filme curtinho aí, acho que dá uns 15 minutos, tá? Talvez no máximo 20. Então eu vou compartilhar. Certinho? Aí eu vou colocar aqui, tá? Tá vendo essa moça bonita aí? Então ela que vai... Ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. O programa Momento do Campo está na Granja Buriti, uma granja de suínos bem interessante aqui da região de Primavera do Leste. Nós iremos mostrar para vocês como é feita a criação desses animais. Mas para que possamos entrar no local, tanto nós quanto os equipamentos, iremos passar por uma barreira sanitária. A granja está situada em uma área de aproximadamente a de Tarcírio Gebert. Daiane Gebert é a veterinária responsável pelo local. Ela acompanhou nossa equipe de reportagem durante toda a visita e começou explicando que as visitas na granja devem seguir algumas regras de idade, como o registro escrito com o nome de cada pessoa, data, motivo da visita e o local de origem. Além do levantamento desses dados, a entrada dessas pessoas na granja deve ser precedida de um banho completo, juntamente com a utilização de uniformes e calçados próprios do local. A importância é para a gente tirar sujidades que a gente traz da cidade, de fora, para dentro da granja. Como é uma granja livre, que não tem micoplasma e doenças, então é importante a gente não trazer as doenças para os suínos. Então, para eles terem assim, sanidade, manterem a sanidade do plantel estável, é importante essa barreira, que a gente passa os equipamentos num fumigador, que a gente coloca formol, né, formaliza eles, e aí destrói todas as bactérias. E a gente também, o nosso corpo, como a gente vem com bactérias e organismos aleatórios assim no corpo, é importante a gente tomar um banho para fazer essa entrada na granja. Também é interessante que quem vem para a granja também não pode ter passado por outras granjas, né? A gente, para entrar aqui na granja, a gente recomenda um período de vazio sanitário de 72 horas. Não pode ter contato com outra granja e nem de outros animais, assim, uma granja, alguma coisa assim, para a gente evitar a contaminação, a sobrecontaminação de um animal para outro animal. Ok. E agora vamos conhecer um pouquinho da granja, né? A gente está aqui no primeiro setor, um dos primeiros setores da granja. Explica pra gente, onde estamos? Aqui a gente está no setor de gestação, onde tem os machos para fazer a coleta, para assim as fêmeas serem inseminadas. Hoje a gente tem 960 fêmeas ativas no plantel. Temos alguns machos que a gente faz as coletas, temos machos avós e temos os machos terminadores. Faz a própria seleção das fêmeas aqui dentro mesmo. Não entra mais as fêmeas, assim... Não sei se vocês prestaram atenção aí. Fala então é o seguinte, Isso, e ele falou que tem os avós, né? Então, tem os avós que produzem matrizes para a própria granja e tem os machos terminadores. O que é um macho terminador? É aquele macho que vai acasalar com as matrizes e os filhos vão ser encaminhados para o abate, tá? Então, tudo tem relação com o que a gente está vendo aí, que a gente vai ver também na parte de reprodução, tá? Então, continuando...
só entrando somente os machos, minimizando a entrada de contaminação de doenças, garantindo a granja por muito tempo. E essas fêmeas que a gente está vendo aqui já estão todas inseminadas? Essas já estão todas inseminadas. A inseminação ocorre geralmente nos períodos mais frescos do dia, nas primeiras horas, 6 horas da manhã, 6h30, por aí, acontece a inseminação, que é o período mais fresco, onde os machos passam na frente das fêmeas e elas ficam na posição estática, mostrando o cio, que elas estão em cio, e assim é inseminado. E é tudo feito por profissionais capacitados para fazer esse processo. Tudo com profissionais capacitados, fazendo higienização, para poder fazer a entrada da pipeta no local, tudo garantindo. E agora a gente vê que elas estão tranquilas, né? Agora, na verdade, elas já se alimentaram, né? Já foi feito o primeiro trato, então elas se alimentaram, agora sempre os coxos ficam cheios de água, para elas estarem bebendo água ao longo do dia. Isso é um dos cuidados especiais que tem que ter. Assim, a água é o primordial, não pode faltar água, porque a gente compromete toda a gestação dela. Então pode causar aborto, pode causar retorno de cio, essas coisas também. Então a gente também tem que ter um cuidado com a água, para a água ser limpa e bem cuidada. O gerente da granja, também zootecnista, Clodoaldo de Lima Costa Filho, também nos acompanhou na visita. Ele falou dos cuidados importantes com relação à ração, à ingestação. As fêmeas, quando elas são desmamadas, elas vêm para cá no setor de gestação e do dia do desmame até o dia da cobertura, que seriam basicamente 5 dias, elas vão receber ração à vontade. Uma ração mais energética, né, mais forte para elas. E aí, a partir do dia da inseminação, que seria no desmame nosso, é na quinta-feira. Segunda-feira, que seria o dia das coberturas, aí ela já volta a receber a ração de gestação, a ração normal. E aí começa o controle da ração. A ração não é mais à vontade a partir da segunda-feira. E essa quantidade de ração vai variar conforme o score corporal da fêmea. Que as fêmeas mais gordas vão comer um pouco menos, as fêmeas mais magras vão... Ele falou aí em score de condição corporal, tá? Vocês já ouviram falar disso daí? Score de condição corporal? Normalmente, a gente classifica as fêmeas em 5 scores, tá? Então vamos lá, ó. Muito magra, magra, normal, gorda e muito gorda, tá? Então, se a fêmea estiver muito gorda, você tem que diminuir um pouquinho a ração dela. Se ela estiver muito magra, você aumenta também um pouquinho. Lembrando que você não pode diminuir muito drasticamente a ração. Então, a gente tem que sempre observar o score, a condição corporal da fêmea. Relembrando, muito magra, magra. Normal, gorda, muito gorda. Tá? Então, o ideal é que ela fique entre normal e venha parir no score perto do 4. Vamos colocar um score aí 3,5, né? Que a fêmea está no fim da gestação e ela tem que ganhar peso, certo? Só abrindo um parênteses aí, mas vamos continuar, tá? Comer um pouco mais para que elas consigam ter o peso, uniformizar o peso delas, né? Praticamente, padronizar as fêmeas. É importante ficar de olho nisso. É muito importante, porque fêmeas gordas demais, elas futuramente vão dar problema na maternidade. E fêmeas magras também não vão entrar em si ou não vão poder ser inseminadas, né? Porque elas estão muito magras. Okay. E com relação aos machos que ficam aqui? Os machos são ração controlada, dá 2 kg, 2,5 kg para eles, uma vez por dia. E essa ração que tem aqui, vocês fabricam aqui mesmo? Ou vem de fora a ração? Não, toda a ração da granja é feita, a gente compra os premix, né? Mas é toda produzida aqui, misturada e feita aqui na própria granja. A gestação dura aproximadamente 114 dias. Quando essas fêmeas já estão quase nos dias de parir, elas vão para a maternidade. Nós estamos agora na maternidade. E nós temos aqui algumas matrizes que já estão quase parindo, né? Isso. Elas chegaram no sábado a gente geralmente aloja elas para ter 4, 5, até 6 dias antes do parto. Então, é uma alimentação diferenciada, é uma alimentação pré-parto que a gente coloca para as fêmeas e a gente reduz a quantidade quando elas estão próximas da parir.
de parir, porque para diminuir a passagem da alimentação do trato delas, para não defecar essas coisas e para ter a contração, um estímulo de contração, né, que libera ocitocina. A gente vai ver o aumento dos tetos, começa a ejeção de leite da fêmea, aumento da vulva. Então é o sinal que elas dão que vai começar a parir. Então hoje é um dia de parto, pariu 2 hoje de manhãzinha, cedo. Então essas aqui estão prestes a parir. A qualquer momento elas podem parir. Vocês acompanham totalmente, né? Isso, aqui sempre fica a gente nessa sala acompanhando o parto, né? Que é um período muito importante para desafogar o leitão, amarrar o umbigo, fazer o manejo, de dar alguns probióticos para ele quando eles nascem, manejo de segurar o leitão no teto da fêmea, garantindo que ele ingira o colostro. Isso é muito importante, porque os leitões, quando eles nascem, eles não têm... A temperatura do corpo não é regulada totalmente, então eles não ficam aquecidos. Eles, como eles têm uma baixa gordura na pele, eles nascem mais fraquinhos, mais magrinhos, e eles não têm tanta pelagem. Então eles não conseguem manter a temperatura do corpo estável. Então é importante que eles ingiram colostro, que é rico em proteínas e gorduras, para ele conseguir sobreviver. E geralmente ele fica perto da mãe, só que a gente tem que sempre ficar atento para ele não morrer esmagado. Que isso é um dos maiores índices da suinocultura, né? Morte por esmagamento até o 3º dia, onde ele ainda não controlou a temperatura do corpo dele, por isso que ele sempre fica perto da mãe. Em onde já foi possível ver as matrizes com os seus leitões? Aqui é a maternidade, onde já pariu os leitões, e aí já foi feito alguns procedimentos. Quando eles nascem, a gente amarra o umbigo e passa no pó-secante e fornece um probiótico para eles, como se fosse um Yakult para os humanos, né? Então a gente fornece para eles e a gente garante as 24 horas de mamada, que eles têm que mamar o colostro até 24 horas, para ingerir imunoglobulinas, para eles terem força, sim, para sobreviver a esmagamento, essas coisas, a temperatura. A gente também faz o manejo de cortina à noite, fecha as cortinas, né? E, então, nasce em média 12,7 leitões, que é a nossa média da granja. Já nasceu até 25 leitões de uma fêmea, então nasceu bastante. Com 3 dias de vida, a gente faz o corte de cauda, para não ficar uma cauda muito espessa, aquela cauda enrolada. Então, a gente faz o corte de cauda e lixar o dente, que a gente lixa o dente dele para eles não morderem um outro, brigarem, competirem, nem mesmo morderem o teto, para dar algum problema no teto, como mastite, alguma outra infecção, que evita a mãe deixar depois deles de mamarem. São todos cuidados necessários e importantes para que eles se desenvolvam bem, né? São cuidados necessários e importantes, né? Então, a gente também tem que cuidar para não lixar demais o dente, porque pode causar uma infecção, como se fosse um dentista normal. Então, a gente tem um cuidado, tem uma maquininha específica para o dente até um certo ponto do dente, para não ter entrada de bactérias, infecções ali. Então, é muito importante isso também. Ainda na maternidade, alguns leitões possuem tatuagens na orelha. Para a gente identificar quem são as avós. As avós produzem as futuras mães da granja. Então, essa identificação é feita aqui na granja mesmo. Bem, quem está prestando atenção viu aí que aí na própria granja eles selecionam as matrizes que vão repor o rebanho deles. Exatamente. Então, o avô, os filhos dos avós, do avô e da avó, são as futuras matrizes da granja. Então, eles marcam só as fêmeas, é lógico, que as fêmeas aqui vão ser as futuras matrizes, né? E fazem uma tatuagem na orelha, com numeração. E por essa numeração, eles sabem quem que é o pai, quem que é a mãe, enfim, tá? Vocês estão acompanhando bem? Está tudo certinho? Cadê a turma? Tudo bonitinho, né? Tá bom o filme? Estão gostando? Tá jóia, professor. Tá sim, Zé Mauro. Então, agora apareceu, hein? Se fosse reprodutor macho, o macho normalmente é adquirido de outras granjas, né? Tá?
Então tá bom. Tá, vamos continuar então. Moça bonita, né? Tá dando. É a filha do dono da granja, né? Um tatuador e uma tinta de tatuagem mesmo, é feita na orelha das fêmeas, apenas as fêmeas que são feitas as tatuagens, e é feita sempre na orelha direita. Então, essas como são? Oi? Tá colorido. Oi. Tá colorida a tela. Colorido o seu negócio. Melhorou? Sim. Colorido. Então, vamos lá. Cruzadas com as avós, o cruzamento das avós com os avós e bisavós vão formar as futuras mães. Então, é um método da gente identificar quem vão ser as futuras mães da granja. Então, por isso que a gente tem essa sequência. Essa sequência é da granja mesmo, daqui da suinocultura, para a gente saber que idade que ela tem, quando que ela nasceu, até quando que ela vai começar a ter cio, quando ela tem cio, quando que ela vai começar inseminada. Vai ser feito todo um acompanhamento. Que é fêmea de primeiro parto, são as primíparas, né? Aí daqui pra frente elas vão ser umas futuras mães que vão estar deitadinhas aí, tendo seus filhotinhos. E uma outra coisa interessante quantas vezes a mãe pode parir? Elas têm um pico de produção até o quarto parto. Então, do primeiro ao quarto parto, o primeiro ao quarto parto é o pico de produção delas. Depois do quinto, sexto parto, começa a diminuir a produção. Então, o ideal aqui na granja que a gente faz é ter sexto, sétimo parto que a gente permanece com essas fêmeas. Depois a gente chama elas de descarte, né? Porque elas não são mais produtivas aqui dentro, então elas são vendidas comercialmente. Sobre as matrizes que estão amamentando ainda, Daiane fala sobre os cuidados dados a elas. Agora ela tem uma alimentação especial para ela, né? É alimentação energética para aumentar a produção de leite também, para ela fornecer, que desgasta muito o leite, né? A produção de leite, então ela tem que comer bem, né? Quantidades nutricionalmente adequada para ela fornecer grandes quantidades de leite. E quando eles ficam aqui? Eles ficam aqui em média até 21 dias. 21 dias, 24 dias. O ideal seria... A gente está de reforma, eles estão ficando até com 20 dias. Aí é pronta, nos coxinhos, para eles começarem a habituar com a ração. Quando eles forem desmamados e forem para a creche, aí eles já estão adequados, acostumados a ingerir. Agora nós estamos na creche. Clodoaldo, fala pra gente qual que é o período que os animais ficam aqui e o trabalho que é feito nesse setor. Bem, aqui na creche os animais vão ficar por volta de 42 dias aqui. E o principal trabalho aqui é observação dos animais e manejo de cortina, né? São os principais trabalhos que o crecheiro aqui, o responsável pela creche, vai ter. Conforme a alimentação, em relação à alimentação, eles são 3 tipos de alimentações aqui no setor. Isso aí varia com o consumo deles. Ou seja, por volta de 14 dias vão comer a primeira ração, 12 dias a segunda ração e daí para frente até a saída da creche eles vão comer o terceiro tipo de ração aqui na creche. Quantos animais a gente encontra especificamente na creche? Na creche, hoje a gente vai ter por volta de 2.400 animais aqui na creche. São divididos em 12 salas de creche, né? Vai ter total de 2.500 animais. E Clodoaldo, conta pra gente, o que é feito com os dejetos aqui da granja? Então, todos os dejetos eles são encanados, né? E vão direto lá no biodigestor. No biodigestor, aí nós temos a lagoa de decantação também, né? Que aí a partir de cada lagoa vai sendo decantado esse resíduo, né? Até ser o seu destino final, que seria água limpa, né? E com gás, que é dos dejetos, a gente toca aqui a granja, a energia aqui da granja. Cada lado temos um motor movido a gás, né? E aí ele toca a energia aqui da granja e das residências aqui dentro da fazenda. Depois da creche, os animais vêm aí para o setor da engorda, né, Clodoaldo? Isso mesmo. Aí aqui, fica 55 dias aqui, 55 a 60 dias, até a saída deles para baixo, né? Aqui nesse setor são 2 tipos de ração que ele come. Da descida da creche, 40 dias aqui eles comem crescimento.
e daí para frente é a fase de engorda, que como eu disse, vai até o final, até o dia do abate. E eles chegam mais ou menos a qual peso aqui? Aqui eles estão chegando por volta de 100, 110 quilos na saída, vão sair com 160 dias de idade, o ciclo total de vida deles, né? E a gente percebe que é água à vontade, os animais também são bem tranquilos. Então, aqui o cuidado, aqui temos 2 funcionários aqui no setor, e o cuidado basicamente é isso, é a laminação, né, que é a retirada do dejeto, para que possa cumprir o digestor, e observar se tem um animal caído, se tem um animal com febre, se tem um animal com diarreia, e medicar esse animal. A raçõamento é 100% automatizado, né, então a mão de obra diminui um pouco, não precisa tanta mão de obra para essa parte. Quantos animais a gente conta nesse setor? Aqui no setor de engorda, nós vamos ter por volta de 6.000, 6.500 animais. E agora, Daiane, queria que você explicasse pra gente. A gente falou tanto em suínos aqui. Qual que seria a diferença de suínos com o porco? Como a gente viu em todos os processos, o suíno tem uma alimentação balanceada e tem diferentes fases, diferente tipificação de fase. Ele é um animal onde fica num ambiente totalmente cimentado, com jaula, da própria idade dele. Já o porco, ele é aquele criado solto no jardim das nossas casas, assim, que antigamente, há 30, 40 anos atrás, o vô criava, o tio criava no jardim de casa e era feita uma lavagem. Tipo, era um panelão com milho, várias coisas lá dentro, fubá, farelo, essas coisas assim, era fornecido para eles. Então, o porco, ele teve acesso às fezes humanas, que antigamente não tinha esse cuidado da gente ir no banheiro, lavar as mãos e sim defecar onde era viável, né? Então, ele tinha contato, então por isso que os porcos, eles tinham aquela fama de, tem cercose, essas coisas. Então, hoje o suíno não tem esse risco, porque temos banheiros dentro, temos banheiros ali, então sempre tem gente aqui no setor, então alguém não vai entrar e defecar na baia. Então, isso, a gente tem uma garantia que a gente não tem o cisticercose. Claro, as carnes clandestinas eu não tenho garantia nenhuma. Passa por 5 certificações até chegar no mercado para o consumo do humano. Então, é ideal que a gente compre carne com certificação, carne de qualidade, né? Não aquelas carnes clandestinas, em feira, que não tem certificação, aquelas carnes por fora. Então, é isso o ideal. E já que a gente já falou em consumo, que ela citou essa questão, é importante a gente estar ressaltando que a carne suína é muito saudável, né? Isso é verdade. Hoje é uma das carnes comercializadas. O brasileiro, ele tem ainda um preconceito com esse consumo. Então, hoje, cada brasileiro consome por ano 13 quilos de carne. Eu fui recentemente à Espanha e lá eles comem 64 quilos de carne suína. E lá eles têm uma quantidade pouquíssima, baixíssima de pessoas com problemas cardíacos. Isso tem relacionado à carne, do consumo da carne suína, né? Que faz virar cardiológicos, essas coisas. É uma qualidade. Hoje o suíno, ele é uma genética para carne. Antigamente era uma genética para banha, para conservar os alimentos, para fritar mesmo, usavam a banha do animal. Hoje o animal a genética é feita só para qualidade de carne. Tem mais carne, a gordura sempre não é entremeada. A gordura do suíno não está entremeada na carne, ela sempre fica na beirada. Você pode saber o que é carne e o que é gordura na carne suína. Então hoje ela dentre o frango e o suíno, tem 7 cortes que o suíno ultrapassa de baixo colesterol e baixa gordura que tem em relação ao frango. Então ele é uma qualidade é uma carne magra, alguns cortes, claro, tem cortes específicos, como um exemplo deles é a picanha suína. Então, assim, tem filezinhos de suíno, o lombinho, que é uma carne mais magra também. Então, assim, em relação ao frango, ela também tem alta quantidade de vitamina B12, de ferro, então é uma carne muito saudável para o consumo diário. Essas pessoas que geralmente fazem alta ingestão de frango, essas coisas podem substituir pela carne suína, que tem alta quantidade de ferro e ajuda a regenerar a musculatura. E o mercado do suíno, como está? Daiane conta como está a comercialização desses animais. A comercialização, ela acontece para todo o Brasil, mais ou menos. A gente já vendeu para São Paulo, a gente já vendeu para Tocantins, a gente já vendeu para Luiz Eduardo Magalhães, que fica na Bahia. A gente vende muito para Goiânia, semanalmente tem sempre cargas de Goiânia.
Barra do Garça, Primavera do Leste, a gente vende, já vendemos para Cuiabá. Então, é um mercado muito amplo. Então, a oferta e a procura é o que manda para onde o destino desses animais. Como é que é a saída? Que é semanalmente? Como é que funciona? A saída desses animais é semanalmente, porque a gente viu no giro, toda semana tem desmame, toda semana tem descreche. Então, toda semana também tem que sair os animais em terminação para que a gente possa alojar os outros que estão vindo da creche. Então, a saída semanalmente, geralmente a gente vende 300, 450 animais. Essa é a média que a gente vende semanalmente de animais que a gente comercializa. E, claro, temos também comercializamos as matrizes também. Quando as matrizes não estão mais produtivas, a gente comercializa também essas fêmeas. Com relação ao peso desses animais, tem algum peso específico na hora da venda? Olha, específico não, mas aqui o mercado de Mato Grosso, ele chega a ser 105 a 110 quilos. Eles não querem animais mais pesados do que isso. Já em Minas Gerais é um pouco diferente. Tem aqueles mercados de porta que eles chamam, chega a ser vendido animais até 140 quilos. Então é uma diferença que Minas Gerais tem, pelo aumento. Lá também as pessoas consomem mais a carne suína, deve ser fato a isso, sabe? A veterinária falou sobre o preço atual do suíno. Hoje, com o aumento do milho, o milho está muito caro em relação à produção e o dólar também está muito alto. Então, todos os nossos produtos são dolarizados. Então, hoje a gente tem que fazer meio que fazer uma certa conta, assim, para ver se está valendo a pena ou não. Então, se o preço do suíno está caindo, né, hoje ele aumentou um pouco, hoje eu acompanhei, geralmente fecha na quinta-feira os preços, mas hoje já deu uma subida do mercado de São Paulo e Minas Gerais, que é em torno disso que a gente se baseia o preço da gente também. É interessante que aqui vocês o que ajuda é que vocês produzem a fábrica, produzem a ração aqui, tem a questão do biodigestor, isso tudo também ajuda a granja. Claro, isso tudo é um diferencial, né, que a gente tem, porque o biodigestor a gente economiza muito em energia elétrica e praticamente a gente das casas, apenas da fábrica de ração. E também o milho a gente produz aqui mesmo na lavoura, então a gente faz uma seleção de milho, a quantidade. A gente sempre, na hora da colheita, a gente faz um estudo de cada variedade de milho. Qual tem mais proteína, mais gordura, a qualidade dele, essas coisas, para saber qual que a gente vende e qual que a gente fica para a suinocultura, para a produção. Então, isso é um diferencial também que ajuda a nossa produção ainda se manter estável, né? Estável. Porque, assim, hoje a gente não sabe, com esse preço do milho subindo, o preço do dólar subindo cada vez mais, a gente tem que parar para pensar que se compensa mesmo produzir ou não. E a gente tem que tomar muito... Esses são os detalhes para a gente ir para uma granja quebrar ou não. Uma granja ter sucesso ou uma granja regredir. Saber a hora de estacionar. Ao vivo e a cores, né? Tá? Gostaram do filmezinho? Gostaram, né? Interessante. Então, muito interessante, né? Então, bom, estão todos aí, né? E como o nosso capítulo é só reprodução, e nós já vimos algumas coisas aí que eu vou pensar para vocês, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessa parte reprodutiva, tá? Deixa eu diminuir aqui para ver o que vocês falam, né? Pelo menos eu estou vendo o chat aqui, né? Tá? Então vamos lá. Isso aqui, tá? Eu vou começar a apresentação, então. Na parte de reprodução, eu vou mostrar para vocês o aparelho reprodutor do macho e da fêmea, tá? Então, basicamente, alguém quer entrar, é isso? Vou ver aqui. Vamos ver que chegando, mas na hora de acabar o...
Então, vamos lá. Deixa eu voltar onde estava. Então, vamos lá. Então, o aparelho reprodutor do macho, primeiro, testículo, epidídimo. O que é o epidídimo? O epidídimo é aquela estrutura que reveste o testículo. Tá? O testículo fica dentro do saco escrotal. Né? Então, tem o testículo. O que produz o testículo? Produz o hormônio testosterona e espermatozoides. Tá? O epidídimo, a função dele é coletar os espermatozoides e levar até a cabeça do epidídimo. Então, os espermatozoides ficam quietinhos ali. Ele serve também para a maturação. Então, a função do epidídimo é armazenagem e maturação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides eles sofrem todo um processo de maturação e ficam armazenados ali na cabeça do epidídimo. E depois nós temos o canal deferente. Qual que é a função do canal deferente? É levar os espermatozoides através das glândulas e no momento da cobertura, então, os espermatozoides chegarem no destino deles, que seria o útero das fêmeas. Né? Tá? Nós temos 3 glândulas. As glândulas acessórias são a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulbouretais. Então, a gente considera como testículo, epidídimo, canal deferente, glândulas acessórias e o pênis. Tá? As glândulas acessórias, a vesícula seminal é que tem maior tamanho, ela produz o maior volume de líquido seminal. Depois vem a próstata. A próstata ela é muito pequena na espécie suína, então ela não produz muito líquido seminal. E a função da glândula bulboretal, essa glândula bulboretal ela produz um líquido gelatinoso, cuja função é tampar a entrada da cervix para evitar o refluxo de sêmen. Tá? E, finalmente, o pênis. A característica do pênis do suíno é que ele é como se fosse um parafuso, né? Por isso que a porca chama porca, porque o porco tem um parafuso, né? Tá? Só que esse parafuso é a rosca esquerda. Então, quem já apertou, já trocou o pneu de carro, sabe que se aperta sempre para a direita, não é? Então, no suíno é o contrário, né? Rosca esquerda. Então, você, ao invés de apertar, você estaria desapertando, né? Tá? Mas isso nós vamos ver um pouquinho para frente, tá? Então, basicamente é isso, ó. Então, nós temos o testículo, produz espermatozoides e o hormônio masculino chamado testosterona. Depois nós temos o epidídimo, essa estrutura que envolve aqui, e aqui é a cabeça do epidídimo, onde os espermatozoides ficam armazenados. Então, através do reflexo, então eles são encaminhados para a terceira estrutura, que é o canal deferente. Eles falam que é o canal de Nova Resende, né? Eles falam tudo errado lá. Então, é um canal deferente, não diferente, né? É um canal de Nova Resende ou deferente. Brincadeira, viu? Entendi que o senhor está falando mal da minha cidade. Tchau. Uai, senhor. Uai, tchau. Não estou falando mal, não. Só comentando. Comentar com mais fala diferente. Ô, Denis, é isso aí. Viu? Vocês falam de deferente ou diferente? Diferente, depende. Então, isso aqui é uma brincadeira, mas para vocês guardarem a estrutura. Né? Então, isso aqui é o canal deferente. E tem um canalzinho aqui que liga o testículo ao epidídimo, que chama canal aferente. Mas isso eu nem coloquei lá. Então, veja bem, o testículo está produzindo espermatozoide. Então,
eles vêm para cá através do canal aferente da cauda do epidídimo, e eles, no epidídimo, eles sofrem processo de maturação. E ficam armazenados aqui, ó, na cabeça do epidídimo. Então, quando tem o estímulo do ato sexual, então ele é estimulado, então os espermatozoides entram aqui no canal deferente, tá? E passa pela vesícula seminal, que produz uma grande quantidade de líquido seminal, passam pela próstata, a próstata está escondidinha, tá? E na glândula bulbo-uretal. A função da glândula bulbo-uretal é justamente fechar as cervix, que nós vamos ver na estrutura do aparelho reprodutor feminino, tá? Então, isso daqui, e finalmente o pênis, né, que ele fica dentro do prepúcio. Então, quando ele vai fazer a cobertura, então ele expõe o pênis e realiza a cobertura, né, tá? Então, não sei se nós comentamos aqui, o macho vasectomizado. Então, o que é o macho vasectomizado? É o macho em que você simplesmente vai cortar o canal deferente. Então, o que acontece aqui? Quando o animal continua produzindo líquido seminal, tanto da vesícula seminal quanto das glândulas bulbo-uretais, mas o espermatozoide fica retido aqui na cabeça do epidídimo. Então, como ele não tem como sair, ele simplesmente morre e é absorvido pelo organismo do animal. Então, na realidade, o macho vasectomizado, inclusive no homem, né, no touro também pode fazer, você simplesmente secciona aqui, ó. Então, simplesmente você secciona aqui o canal deferente, então o macho vasectomizado. Ele continua produzindo a testosterona, porque se você tirar o testículo, o animal, então, ele simplesmente perde o libido, né? Porque ele não produz mais o hormônio. Então, quando você retira o testículo, você simplesmente está tirando o libido desse animal. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a diferença do macho inteiro e do macho castrado, tá? Então, o vasectomizado, ele simplesmente você fecha, você põe uma torneirinha aqui, ou seja, se simplesmente amarra, né? Então não tem como o espermatozoide sair. E o macho ejacula do mesmo jeito, porque o líquido seminal é produzido fora, tá? Ficou claro isso daí, gente? Então, não confundir líquido seminal com o espermatozoide. Quando o espermatozoide vem, mistura com o líquido seminal, vai servir de veículo para ele fazer todo o caminho para o útero e fecundar a fêmea, né? Tá? Então, aqui é uma outra figura, né? Ao contrário aí, mesma coisa aqui, ó. Testículo, produção de espermatozoide, testosterona. Epidídimo, maturação e armazenagem dos espermatozoides. O músculo atrator do cérebro, a glande do pênis, a gente comentou que a glande do pênis é parafuso, só que é rosca esquerda, tá? Vesícula seminal, a vesícula seminal produz uma grande quantidade de líquido seminal. E as bulbo-uretrais, como nós comentamos ali, tem uma porção gelatinosa que tem o efeito tampão de fechar. Quando a gente for mostrar para vocês o aparelho feminino, vocês vão notar, tá? Vamos lá? Nessa tabelinha aqui, eu estou dimensões e peso dos componentes do trato reprodutivo de uma grande não, desses 4 animais domésticos aqui, no touro, no carneiro, no cachaço, né, que chama de marrão, e no garanhão, tá? O testículo,
do suíno é o mais pesado deles, tá vendo? Do touro pesa 350 gramas, do carneiro 275, do arrão, do cachaça 360 e do garanhão 200. Tá? O epidídimo ele é relativamente, tem um peso de 85 gramas, também muito maior que os outros animais. Né? A vesícula, a gente chama de a glândula, a vesícula seminal. Então, a vesícula seminal, ela pesa 200 gramas, tá vendo aqui? Ó? 200 gramas, né? Do garanhão não tem, do carneiro 5 gramas e do touro 75 gramas. A próstata, lembra que eu falei da próstata? A próstata pesa apenas 20 gramas. Então, se você comparar com a vesícula seminal, que pesa 200, e com a próstata apenas 20 gramas, ela é 10 vezes menor, né? Tá? E tem a glândula bomboretal, que é muito grande aqui também, 85 gramas, tá? E o pênis aqui, ó, apesar de no touro 102, no carneiro 40, no cachaça 55, mas na realidade é apenas os 18 centímetros aqui penetram na vagina da fêmea, tá? Então vocês estão vendo que é por isso que o ejaculado do suíno é muito grande, né? E vocês, amanhã, sexta-feira, né? Provavelmente vocês vão tomar uma latinha de cerveja, né? 350 ml. É mais ou menos isso que um cachaça ejacula de cada vez. Então você vai olhar para a latinha, nossa, isso aqui é o que o cachaça ejacula. Justamente por causa do tamanho dessas glândulas aí, tá certo? Então aqui nós estamos comparando o macho inteiro com o castrado. Então no macho inteiro, esse amarelinho aqui é glândula bulboretal. Vocês estão vendo que no animal castrado simplesmente ela atrofia, né? E aqui em verdinho é a próstata, tá? Então a próstata, relativamente ao tamanho das outras estruturas, é muito pequena, né? E aqui a vesícula seminal em vermelho aqui. Você está vendo que no macho castrado simplesmente elas atrofiam. Tá? Ficou claro então? Então o macho inteiro produz um grande volume de líquido seminal justamente pelo tamanho que tem das glândulas. Né? E o aparelho reprodutor da fêmea? Então eu vou começar de trás para frente, tá? Então, aqui nós temos 2 ovários, tá? Ovários. Qual que é a função do ovário? Produção de hormônios, principalmente progesterona, né? E hormônio luteinizante. E a próstata? E folículo estimulador. Oi? E a próstata? Oi? E a próstata? Não, próstata é no macho, aqui é na fêmea, tá? Tá. Então, nós temos 2 ovários. A função dos ovários é produzir óvulo estimulante e progesterona. O próprio nome diz, é progestação, tá? E aqui tem os ovidutos. O oviduto, o aqueduto não transporta água, o oleoduto não transporta óleo. O oviduto transporta óvulos. E é aqui que ocorre a fecundação, tá? Então, nós temos os ovários. Quando a fêmea está ovulando, os óvulos caem aqui no oviduto. E é aqui que vai ocorrer a fecundação, tá? Então, a fecundação ocorre no oviduto. E depois nós temos aqui o útero, ou cornos uterinos, como as pessoas chamam, né? Então, ovário, oviduto, útero,
cervix. Para que serve a cervix? A cervix é hermeticamente fechada durante todo o tempo. Quando que ela dilata? Ela dilata quando a fêmea está no cio, justamente para o macho atarrachar aqui na cervix. Está vendo? A cervix parece uma porquinha, né? Então, o macho vem e coloca o pênis aqui na cervix para fazer uma ejaculação intrauterina. Então, quando ele ejacula, ele vai colocar o sêmen aqui. Então, o sêmen tem que... Oi? O negócio seu tá colorido. Opa, vou ligar de novo. Vou colocar a bateria aqui. Tá colorido ainda. Calma. E agora? Tá Melhorou? ótimo. Melhorou. Então, como eu estava dizendo, o cachaça então, vai alojar o pênis aqui e vai fazer uma ejaculação intrauterina. Então, imagina o caminho que os espermatozoides têm que percorrer para chegar aqui no ovário. Então, é uma correria danada, né? Tá? E aqui, ó, eu fiz um esquema aqui do ovário, tá? Então, aqui, ó, vocês já ouviram falar em corpo lúteo? O que o corpo lúteo produz? O corpo lúteo, isso aqui é ovário, tá? Parece um disco voador, mas não é não, tá? O que o corpo lúteo produz, esse amarelinho aqui? Ele produz progesterona. Então, quando ele produz progesterona, ele fala para a fêmea, ó, você está em gestação para o ciclo, tá? E ele produz progesterona durante toda a gestação, que são mais ou menos 114 dias, tá? Mas vamos supor que a fêmea não emprenhou. Então, o que acontece? Aí, o óvulo começa a amadurecer de novo. Então, o verdinho aqui é o folículo primário. O vermelhinho aqui é o folículo secundário. E o azulzinho aqui é o folículo terciário. Depois, ele fica maduro, chama-se folículo de Graafi. Ou seja, o óvulo fica maduro. Então, quando o óvulo fica maduro, então o meu reloginho que toca ali. Né? Então, quando o óvulo fica maduro, ele vai para o oviduto e na cicatriz forma o corpo lúteo. Então, o ciclo encerra aqui, fluido primário, secundário, terciário, o óvulo fica maduro, ele cai no oviduto, onde é fecundado. E como fica a cicatriz aqui, a gente chama de corpo lúteo, que produz progesterona, certo? Ficou claro isso aí, né? Então, nós temos 3 minutinhos, então, por hoje, eu acho que está bom, que depois eu vou explicar o ciclo astral, o diagnóstico do cio, quanto que se faz a cobertura, tá? Então, eu vou parar por aqui, mas vou deixar essa apresentação para vocês. E lembrando, hoje eu não esqueci de gravar, está gravadinho direitinho, e eu vou postar para vocês a aula passada e essa, tá? Vou ver se eu consigo editar ela, tá? Alguma pergunta? Tranquilos? Vou ver se tem aqui no chat. Só uma, não entendi. Por que o senhor falou que Nova Resende fala diferente? É só para você lembrar o nome do canal diferente. É o canal da Nova Resende. Canal diferente lá chama? Eu sei Não, que aqui em Nova Resende tem TV Web Resende.
Não, canal diferente. Um canal diferente. Só os desenhos mesmo. Então tá bom, gente. E aí, Denis? Faltou 2 aulas, hein? Então. Tá correndo café já? Não, eu tava com problema de internet, não tava abrindo para mim semana passada e coisa, não tava carregando. Poxa. Mas é que você não pagou a conta também, né? Não, certinho. Nós paga certinho. Nós paga até antes de vencer. Por não ficar sem, né? É. Então tá bom, gente. Então tá, falou, Zé Mauro. Boa noite. Obrigado pela atenção e até... e uma dúvida que eu tinha, quando que vai ser a prova do senhor? Vai ser mais para frente? Então, eu vou ver se essa semana eu já coloco, tá? Não pode ser muito para frente, não, senão fica muito em cima, né? Uhum. E fica muita matéria também, né? Isso, que eu queria saber. Tá, eu vou fazer uma provinha dos 4 capítulos, tá? Certo. Depois do 5º até acabar, eu faço outro. Falou? Falou. Obrigado, Zé Mauro. Boa noite, Zé Fica Mauro. com Deus, Zé Mauro. Vocês também, fica todo mundo com Deus aí. Deus, Zé Mauro. Bom final de semana. Você também, Ana, fica tranquila, viu? Tá, tchau. Usa máscara, hein? Tá. Tchau, tchau. Depois você me manda o vídeo. Mando sim, tá?